Bem, meus amigos, a nossa última aula foi a respeito de crase e nexos. Nós estudamos as conjunções coordenativas. Você se lembra? As conjunções coordenativas eram 5. Aditivas, que somavam o e e o nem. Adversativas, que a gente usava quando precisava estabelecer oposição, né? Mas, porém, todavia, contudo. Alternativas, ou, ora, né? Conclusivas, logo, portanto, por isso e tal. E explicativas, porque e seus sinônimos. Bom, hoje nós vamos falar das conjunções subordinativas. Pessoal, são 10. E isso tem que decorar. Tem coisas em português que a gente tem que decorar, como tem que decorar tabuada. Em português tem coisas que a gente tem que saber de cor. Quais são as conjunções coordenativas, quais são as conjunções subordinativas. Então eu vou expor aqui no quadro e vocês vão ter que decorar. Isso aqui está no nosso livro, tá, pessoal? Está no nosso livro aqui, vocês estão acompanhando, né? Na página 85, né? Conjunções subordinativas. Começam com as integrantes. Pessoal, integrantes. Conjunções integrantes são 2. O que e o se. Vamos colocar aqui um exemplo com o que, pessoal? Lá está aí no nosso livro. Todos querem que sejas feliz. Uma com o se. Perguntei-lhe se havia feito a redação. Pessoal, agora pensem um pouquinho comigo. Por que essas conjunções se chamam integrantes? Bom, integrante, pessoal, vem do latim integrare, que quer dizer inteirar, tornar inteiro, completar. Então, integrante, pessoal, seria exemplo de completante, se existisse a palavra completante, aquilo que completa, aquilo que torna inteiro. Por que vocês diriam? Como assim? Bom, então eu pergunto a vocês. Imaginem, vocês não percebem que a oração introduzida por essa conjunção que, pessoal, está completando a oração anterior? Quando eu digo a todos querem, bom, falta alguma coisa. Querem o quê? Vejam, não está completo. Aí eu coloco todos querem que seja feliz. Agora ficou completo. A oração introduzida pela conjunção que completou a oração anterior. Integrante, completante. A oração que ela introduz completa a oração anterior. Vejam, pessoal, perguntei-lhe. Se eu dissesse apenas perguntei-lhe, perguntei a ele ou perguntei a ela. Perguntei o quê? Todo mundo perguntaria. Perguntei-lhe. Não está completo. Agora eu vou completar. Perguntei-lhe se havia feito a redação. Então vejam, essa oração introduzida pela conjunção se está completando a oração anterior. Por isso essas conjunções se chamam integrantes. Integrantes que integram, que completam o que e o se. Então, pessoal, em frases desse tipo, são chamadas conjunções integrantes, porque integram, completam, tornam inteiro. Tá legal? A oração anterior. Bom, e agora, essas conjunções integrantes, nós vamos ver depois, elas introduzem as orações substantivas, que nós vamos estudar. E as 9 conjunções subordinativas que vêm a seguir, pessoal, elas introduzem as orações adverbiais. E elas são até bem mais fáceis. Vejam, a primeira que aparece ali, pessoal, é a conjunção, as conjunções subordinativas causais. Causais. Pessoal, ó,
integrantes. Agora, causais. Causais, é claro, queridos, por que essas conjunções? Porque, ó, causais são porque, sinônimos de porque, visto que, uma vez que, já que. Porque, pessoal, a oração que elas introduzem, exprime causa. Olhem aqui, pessoal, ó. Ela está triste. Ela está triste. Porque brigou com o namorado. Vejam, é fácil a gente perceber que a segunda oração está expondo a causa do que se afirma na oração principal. Ó, ela está triste. Agora vem a causa. Porque brigou com o namorado. Então, vejam, pessoal, essa conjunção se chama causal porque a oração que ela introduz exprime causa. Português é uma coisa chata, mas é simples, é fácil, pessoal, é quase ingênuo de tão fácil. Causais. Depois vem ali as condicionais. Pô, pessoal, não precisa ser muito esperto para saber que a conjunção condicional vai expressar conjunção, condição, ó. Irei à festa, olhem ali, ó. Irei à festa se vierem me buscar de automóvel em casa. Irei à festa. Agora eu vou estabelecer uma condição. Se vierem me buscar de automóvel em casa. Pessoal, é óbvio que essa segunda oração exprime condição. Serás aprovado se estudares bastante. Caso, então, ó, se, caso, são conjunções que introduzem orações que expressam condição, conjunções condicionais. Pessoal, agora vem as temporais, que são quando e seus sinônimos. Eu não vou escrever aqui no quadro, porque está tudo aí no livro, vocês estão vendo ali, ó, temporais, quando, ó. Começa a primeira oração, ó. O Paulo, aí, pessoal, vem uma vírgula. Então, a primeira oração interrompeu. Agora vem uma oração no meio dessa. Quando fica sozinho com a namorada, até vou pegar um pincel de cor diferente aqui, pessoal, ó, para mostrar que aqui vai estar começando outra oração, ó, porque onde tem uma conjunção, ali começa uma oração. Quando fica sozinho com a namorada, agora vai recomeçar a primeira oração, a oração roxinha lá, né, pessoal, ó. Porque aquela oração ali, ela começou, mas ela não terminou. Eu, por enquanto, só tenho o sujeito, agora eu preciso do verbo. O Paulo, quando fica sozinho com a namorada, morre de medo. Vejam. É claro, pessoal, que essa oração vermelhinha que está aqui exprime tempo. O Paulo morre de medo nesse momento, quando fica sozinho com a namorada. Então, quando, pessoal, quando é a palavra mágica do tempo, tá? Quando, enquanto, e sinônimos de quando, logo que, assim que. Isso aqui, queridos, ó, vocês vão ter que decorar, não tem alternativa. Isso aqui tem que saber de cor, isso aqui cai no vestibular, isso aqui tem que saber de cor. Até porque na redação vocês também precisam conhecer bem os nexos, para não empregar um nexo trocado, atrapalhado, tá? Aí vem finais. Pessoal, a conjunção final não é a que está no fim, é aquela que exprime finalidade. Finalidade. Olha um exemplo ali, pessoal, ó. Ele trabalha muito para que os filhos possam estudar. É claro que a segunda oração, pessoal, exprime finalidade. Ó. Ele trabalha muito para que, a fim de que, vejam, para que, a fim, finalidade, a fim de que os filhos possam estudar em bons colégios. É óbvio que a segunda oração está exprimindo, né, pessoal, a finalidade. Na análise dessas orações, pessoal, a análise dessas orações será facilitada se vocês souberem as conjunções de cor.
para que, a fim de que, vão indicar finalidade. Ele trabalha muito para que os filhos tenham conforto, ela estuda muito para passar no vestibular, ela se enfeitou para seduzir o namorado, tá, pessoal? Finalidade. A fim de, para que, a fim de que. Agora vem as comparativas. Como eu dizia, pessoal, isso aqui é chato, mas é fácil. Pô, comparativa ocorre quando a gente faz uma comparação. Olhem ali, ó. A garota era linda como uma deusa. Vejam, a garota era linda. Essa é a oração principal. A garota era linda. Agora, né, pessoal, vem um elemento de comparação. A garota era linda como uma deusa. Vejam, a primeira oração é a principal. A segunda, mais tarde, nós vamos estudar que é uma oração subordinada adverbial comparativa. E o como, né, pessoal? Como, né? E sinônimos de como, quanto também, ó. Ele trabalha tanto como antigamente, ou ele trabalha tanto quanto antigamente. Vejam, são conjunções, ou então mais do que, ou menos do que, maior do que, menor do que. Vejam, ela estuda mais do que suas colegas. Estou comparando. Ela estuda menos do que suas colegas. A comparação, pessoal, se faz com o como, que aí estabelece a comparação de igualdade. Ela estuda tanto quanto ou como suas colegas. E o mais do que e o menos do que estabelecem, né, condições de comparações de inferioridade ou de superioridade. Comparação, pessoal, tá? Então, vejam, a garota era linda como uma deusa. Na oração comparativa, pessoal, olha só, geralmente não aparece verbo. Por quê? Porque é o mesmo verbo da oração anterior. A garota era linda como uma deusa é linda. José de Alencar escreveu uma vez: os cabelos de Iracema eram negros como a asa da graúna. Eram negros como a asa da graúna é negra. Ela trabalha tanto quanto suas colegas. Ela trabalha tanto quanto suas colegas trabalham. O verbo da oração comparativa é quase sempre o mesmo verbo da oração anterior. Então ele fica subentendido. É a lei do menor esforço. Não precisa mencionar uma palavra que está na imaginação de quem ouve a frase. Tá? Orações comparativas. Pessoal, agora vem as conformativas, que exprimem conformidade. Ó, fiz tudo como mandaste. Fiz tudo conforme mandaste. Vocês já estão vendo uma coisa, pessoal. Provavelmente, vocês que estão observando bem, já estão observando algo interessante. Ó. Vejam lá em causais. Eu dei um exemplo de uma oração causal introduzida por porquê. Ó. Ela faz sucesso porque é muito linda. Mas a segunda oração causal não está sendo introduzida por porquê, mas por como. Ó, como era muito esperto, sempre achava um jeitinho de escapar. E esse como, pessoal, que está apresentado ali como uma conjunção causal, aparece ali como uma conjunção comparativa. Ó. A garota era linda como uma deusa. E agora está aparecendo como uma conjunção conformativa. Fiz tudo como mandaste, quer dizer, conforme mandaste. Aqui eu não estou estabelecendo comparação. Aqui é com fiz tudo como, quer dizer, conforme mandaste. Então veja, pessoal, alguns nexos são versáteis. Tem alguns que não. O quando sempre vai introduzir ideia de tempo. Conforme sempre vai introduzir conformidade. A fim de que sempre vai introduzir finalidade. Mas o como, por exemplo, é um nexo versátil, que pode introduzir comparação, quase sempre estabelece comparação, mas também pode introduzir uma ideia de causa. Se eu digo assim, pessoal, ó, como era muito estudiosa, sempre tirava notas altas. Vejam, a primeira oração, pensem um pouquinho comigo, ó. Como era muito estudiosa,
sempre tirava notas altas. Pessoal, na primeira oração, não exprime comparação, exprime causa. Como era muito estudiosa, causa, sempre tirava notas altas. Se eu inverter a ordem, esse como, pessoal, pode ser substituído por porquê, ó. Sempre tirava notas altas porque era muito estudiosa. Então, esse como que vem no início, pessoal, frequentemente apresenta ideia de causa. Vocês estão vendo, então, tá, garotada, que alguns nexos são versáteis. Depois a gente vai estudar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre isso. A URGS adora isso. Porque aí ela pega aquele aluno que não apenas decorou os nexos, mas também aquele aluno que sabe raciocinar, refletir. Tá? Alguns nexos são versáteis, podem indicar mais de uma circunstância, porque tudo isso aqui são circunstâncias. Ó. Causa, comparação, condição. Então, ó, o como é um nexo bastante versátil. Quase sempre introduz ideia de comparação, mas também pode introduzir causa ou conformidade. Agora, pessoal, vem as consecutivas. Consecutivas. Vamos apagar isso aqui. Consecutivas. Pessoal, consecutiva é consequência. Ó. As consecutivas introduzem uma consequência. Só tem uma conjunção consecutiva, pessoal, é o que. Vejam, o que também é um nexo bastante versátil. Vocês viram que o que, pessoal, ó, é quase sempre uma conjunção integrante. Todos querem que seja feliz. Introduz uma oração que completa a oração anterior. Mas quando eu digo assim, pessoal, olhem só. Ela era tão bonita, Agora vem uma segunda oração, vou pegar a giz, pincel de outra cor. Ela era tão bonita que fazia sucesso. Pessoal, vejam só, ó. Essa segunda oração está exprimindo a consequência. Ela era tão bonita, agora vem a consequência, ó, que fazia sucesso. Pessoal, esse que, o que vocês viram que pode introduzir a oração integrante, tá? Esse que, quando introduz a oração consecutiva, ele sempre vem antecedido por tão, tanto, tal ou tamanho. Geralmente tão ou tanto, que são mais comuns, ó, tão ou tanto. Vamos botar um exemplo com tanto, ó. Correu tanto. Correu tanto. Agora eu vou colocar a consequência, pessoal, ó. Correu tanto que cansou. Vejam, pessoal, ó. Correu tanto é a oração principal. Agora vem a consequência, ó. Correu tanto que cansou. Ela era tão bonita, consequência, que fazia sucesso. Esse que, pessoal, antecedido por tão ou tanto, vai introduzir sempre uma ideia de consequência. Tá ok? Então, a conjunção consecutiva, o que, pessoal, será a conjunção consecutiva e vai introduzir uma oração consecutiva quando vier antecedido por tão, tanto, tal ou tamanho. Sua coragem era tal que todos o respeitavam, tá? Aí, pessoal, vem as proporcionais. Proporcionais são só essas duas, ó. À medida que, a proporção que, à medida que, pessoal, veja, vou colocar a oração proporcional no início, ó. À medida que o jogo se aproximava do final, à medida que o jogo se aproximava do final, agora vem a oração principal, aumentava
a ansiedade dos torcedores. Então, pessoal, a oração introduzida por à medida que, à proporção que, vai ser adverbial proporcional. À medida que e à proporção que, sempre com crase, à medida que, à proporção que, são sempre conjunções proporcionais. Pessoal, a maioria dos nexos que vocês estão vendo aqui não são versáteis. A maioria só exprimem uma ideia. À medida que, à proporção que, sempre vão indicar proporção. A fim de que, sempre vai indicar finalidade. Quando, sempre vai indicar tempo. Agora, tem alguns nexos, talvez 15 ou 20% dos nexos que são versáteis. Esses aí nós vamos ter que ter cuidado, pensar bem, né? Porque a URGS adora exatamente esses. E aí, pessoal, vem as conjunções concessivas. Que são fáceis, é só decorar também. Embora e seus sinônimos. Embora, sinônimos de embora, ainda que, mesmo que, tá? Nexos que indicam, apesar de concessão, tá? Pessoal, isso aqui tem que decorar, não tem alternativa, tá? Os nexos vocês têm que decorar. As conjunções coordenativas, aditivas, e, nem, mas também, adversativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, alternativas, ou, ora, quer, conclusivas, logo, portanto, por isso, por conseguinte, explicativas, porque e seus sinônimos. Na aula anterior, não sei se vocês vão lembrar, eu mostrei a vocês, queridos, ó, vou mostrar de novo aqui, porque aquilo que é assim um pouquinho mais complicado, é bom que a gente veja numa aula e veja na outra, e repita na outra, para vocês memorizarem com mais facilidade. Pessoal, a conjunção porque e os seus sinônimos, porque, pois, visto que, elas podem introduzir ideia de causa ou explicação. Vamos ver, pessoal, vamos colocar alguns exemplos aqui, ó. Certamente, a garota não veio trabalhar. Porque o seu carro não está no estacionamento. Veja uma oração introduzida por porquê. Tá, pessoal? Ó, porque o seu carro não está no estacionamento. Vamos colocar outro exemplo aqui. Ele se acidentou. Porque atravessou a rua com o sinal fechado. Veja, pessoal, ó, duas orações introduzidas por porquê. Na última aula eu lembrei a vocês, eu já fiz essa diferença para vocês, estou repetindo. A conjunção porquê pode introduzir, garotada, ó,
Ideia de explicação ou ideia de causa? Quando é que exprime ideia de causa? Pessoal, quando é que o porquê exprime ideia de causa? A resposta, pessoal, pode parecer uma bobagem, mas o porquê exprime ideia de causa, queridos, quando exprime ideia de causa. Entenderam? Olhem aqui, olhem o período vermelhinho. Ele se acidentou porque atravessou a rua com o sinal fechado. Deixa eu perguntar para vocês. Pessoal, essa oração, porque atravessou a rua com o sinal fechado, é a causa de ele ter se acidentado? Vocês dirão, claro que sim. Ele se acidentou. Agora vem a causa. Porque atravessou a rua com o sinal fechado. Agora vamos dar uma olhada no de cima. Certamente a garota não veio trabalhar. Porque o seu carro não está no estacionamento. O fato de o carro da garota não estar no estacionamento é a causa de ela não ter vindo trabalhar? Claro que não. Eu nem sei. A causa eu nem sei qual é. Ela não veio trabalhar, pessoal, talvez porque estivesse indisposta. Talvez porque preferiu ficar namorando. Talvez porque arranjou outro emprego e foi embora. Eu nem sei qual é a causa. O fato de o carro da garota não estar no estacionamento, queridos, não é a causa de ela não ter vindo trabalhar, é um indício. É um indício de que ela não veio trabalhar, não é a causa eu nem sei qual é. Agora aqui não, aqui eu tenho causa, ó. Ele se acidentou porque atravessou a rua com o sinal fechado, aqui é a causa. Eu dei um exemplo na última aula, pessoal, vou colocar aqui de novo, ó. Deve ter chovido muito. Deve ter chovido muito. Por quê? As ruas estão alagadas. Pessoal, essa oração aqui é causal? A resposta é não. E se alguém perguntar por que não é causal? Queridos, a resposta é quase uma tolice. É porque não é causal. É porque, pessoal, veja bem, o fato de as ruas estarem alagadas não é a causa de ter chovido muito. Essa oração não é a causa do fato descrito na oração principal. Até porque a causa, queridos, é anterior ao fato. E as ruas ficaram alagadas depois que choveu. Tá ok? Então, pessoal, essa diferença entre causa e consequência é interessante. Tá? Quando é que é causa? Pessoal, é quando é causa. Ela foi aprovada porque estudou muito. Claro que é causa. Ela faz sucesso porque é muito bonita. Claro que é causa. Tá ok, queridos? E ela vai ser explicativa quando não for causa, como vocês estão vendo aqui. Olhem só essa frase aqui, ó. O carro devia estar sem bateria, porque não pegava. O carro devia estar sem bateria, porque não pegava. Porque não pegava é a causa? Não. É a consequência. Vamos ver outra, pessoal, ó. Certamente a garota foi aprovada no vestibular, porque os familiares estão comemorando. A segunda oração é causa? Claro que não. O fato de os familiares estarem comemorando não é a causa de ela ter passado no vestibular. Ela passou no vestibular ou porque é inteligente, ou porque estudou muito, ou as duas coisas. O fato de os familiares estarem comemorando, queridos, não é a causa, é a consequência. Aconteceu depois do fato. Então, quando é que uma oração introduzida por porquê, queridos, é causal? Resposta: quando é causal. Quando exprime causa. Outra coisa explicativa, pessoal, vejam só, sempre vem antecedida por vírgula, obrigatoriamente. E a causal raramente vem antecedida por vírgula.
Queridos, eu estou insistindo com isso porque isso cai no vestibular. Vou mostrar para vocês uma questão da URGS. Vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui na página 86. 86. Olhem, pessoal, uma questão da URGS. Exatamente sobre isso. Olhem ali, ó. URGS, número 7, a questão 7, estão vendo? Eles colocam um texto assim, ó, bebendo muito e se alimentando pouco, Noel Rosa se tornou presa fácil da tuberculose. Naquele tempo a doença era quase morte, né? Bom, o texto bebendo muito e se alimentando pouco. Aí eles perguntam, tem valor causal ou explicativo? Agora, pessoal, eu vou pensar. Ó, bebendo muito e se alimentando pouco, Noel Rosa acabou ficando tuberculoso. Beber pouco e se alimentar mal foram a causa de ele ter ficado tuberculoso? Claro que sim. Quem bebe muito e se alimenta mal debilita o organismo, né, pessoal, e favorece a possibilidade de um bacilo, né? Não sei se o micróbio da tuberculose é um bacilo, uma bactéria, sei lá, algo assim, né? Então, mas é claro que é causa. Então a resposta aqui, pessoal, o explicativo está fora, aqui é causa. É óbvio que não pode ser a letra A, porque embora não é uma conjunção causal, embora nós estudamos agora, é concessiva. A resposta, pessoal, também não pode ser a letra D, porque na letra D aparece o onde. Onde nunca apresente, onde sempre vai introduzir uma ideia de lugar, nunca uma ideia de causa, onde, né? Então a resposta, né, pessoal, vai ser obviamente, né, a letra C, porque já que são conjunções causais. Estão vendo então, pessoal, a URGS cobra isso, ó. Então pessoal, olha isso aqui, vamos encerrar essa aula dizendo isso para vocês aqui, ó. Essas conjunções coordenativas e subordinativas, vocês têm que decorar. Vocês estão vendo que isso cai no vestibular. É uma questão a menos ou uma questão a mais. Isso aqui, queridos, tem que decorar. As conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Coloquei dezenas de exercícios aqui, inclusive alguns da URGS, né, pessoal? Depois tem as respostas todas, para vocês decorarem isso e memorizarem bem isso aqui, tá? Vamos fazer um intervalozinho, depois a gente fala um pouquinho sobre nexos versáteis, tá, queridos?